Oi, turminha, tudo bem com vocês? Quartou! E para nossa primeira aula do Quartou, vamos de ciências. Claro que, seguindo o nosso cronograma, hoje vocês terão matemática. Então, bora lá para a primeira aula do dia. Gente, hoje, como vocês podem perceber pelo nosso slide, nós vamos trabalhar as propriedades da água, tá? Ah, vocês também têm espanhol com a Prof. Elis hoje, não se esqueçam, tá? Então, nós trabalharemos hoje em ciências as propriedades da água e faremos a correção também do conteúdo eletricidade da aula passada. Bora lá! Então, aqui tinha o experimento que vocês deveriam fazer, né? Com pente de plástico, papel picado e o cabelo. Algumas crianças não fizeram por não ter o pente, né? De plástico, a prof sugeriu também que fizesse o experimento do balão ali. Então, como fazer? Primeiramente, aproxime o pente do papel picado e observe o que acontece. Gente, não ocorre atração, porque os materiais geralmente apresentam a mesma quantidade de cargas elétricas, tá? Então, a princípio, gente, é isso, tá? Não deve ocorrer essa atração, tá bom? Número 2, em seguida friccione o pente aproximadamente 20 vezes no cabelo e aproxime-o novamente do papel picado. Agora responda as questões. Depois do experimento, vamos responder as questões. Número 1, o pente atraiu os pedaços de papel antes ou após a fricção no cabelo? Por que isso aconteceu? Gente, após a fricção, pois antes o pente e os pedaços de papel tinham a mesma quantidade de cargas elétricas, então não produzia essa atração, tá bom? Número 2, para que ocorra atração, a carga elétrica do cabelo pode ser igual à carga elétrica do pente? Justifique sua resposta. Não, não pode ser igual, como a prof acabou de falar na pergunta anterior. Pois para que ocorra a atração, as cargas elétricas precisam ser opostas, tá bom? Não podem ser iguais. Número 3, quando friccionamos o pente no cabelo, o pente fica com carga elétrica positiva. Qual é a carga elétrica do pente nesse caso? No cabelo, o cabelo fica com a carga elétrica positiva, tá? Prof leu errado ali. Quando friccionamos o pente no cabelo, o cabelo fica com a carga elétrica positiva. Qual é a carga elétrica do pente nesse caso? Engasguei, gente. Negativa, né? Por quê? Porque elas precisam ser opostas. Então, se o cabelo fica com a carga elétrica positiva, o pente, obviamente, fica com a carga elétrica negativa. Os opostos se atraem. O que aconteceu? Número 4. Quando você aproximou o pente dos pedaços de papel após ele ser friccionado no cabelo. Como você explica isso? Eles se atraíram. Isso ocorre porque o cabelo perde cargas elétricas para o pente que fica carregado eletricamente, né? Então, gente, quando você fricciona ali, o cabelo está perdendo essas cargas para o pente, essas cargas elétricas. Então, ele fica carregado eletricamente. Como o pente e os pedaços de papel ficam com cargas opostas, quando ocorre ali o atrito do pente no cabelo, o que acontece? Eles vão se atrair. Tá bom, gente? Primeiro prende o cabelo, fricciona o pente. Ai, gente, foi horrível essa, né? Mas é que veio na cabeça agora, tá? Deleta. Vamos voltar aqui para nossa aula. Produção e condução de energia elétrica. Nós falamos também na aula passada, né, sobre isso, sobre as usinas hidrelétricas, termoelétricas, termonucleares e eólicas, certo? Então, nós vamos aí até a página 15, né, com a correção, depois de exercícios da 16 a 20. Aqui também, né, a prof viu com vocês aí alguns exemplos de fontes, né, de energia elétrica, então só recapitulando mesmo. Os fios condutores, né, existem bons condutores e maus condutores, né, os que permitem que as cargas elétricas transitem com facilidade são os bons condutores, né. Agora, alguns materiais impõem o que? Uma dificuldade ao movimento dessas cargas. Então, esses são os maus condutores, né? Então, a gente viu isso aqui, tá bom? Página 13, a gente viu ali sobre a descoberta ali do Thomas Edison, né? Com a primeira lâmpada. E nós tínhamos a primeira atividade, que era o caça-palavras, para nós encontrarmos ali o nome de 2 objetos que sejam bons condutores de eletricidade e de 2 que sejam maus condutores. Então, tá aqui, gente, ó, parafuso de ferro, bom condutor.
Régua de plástico, mau condutor. Pente de madeira, mau condutor. Fio de cobre, bom condutor, tá bom? Lá na página 15, a nossa última da correção. Agora escreva o nome desses objetos na coluna correspondente de acordo com o tipo de material que são feitos. Então, aqui a prof já respondeu para vocês ali, né, no slide anterior. Bons condutores, parafuso de ferro e fio de cobre. Maus condutores, régua de plástico e pente de madeira. A energia elétrica faz parte do nosso dia a dia. Em casa, faça uma pesquisa sobre as situações que você e sua família utilizam energia elétrica de acordo com os períodos do dia. Aqui, então, manhã, tarde e noite, a prof colocou aí alternativas, tá? Opções, não necessariamente vocês deveriam colocar as mesmas, tá bom? Mas olha, de manhã, ligar o chuveiro elétrico, né? Se vocês não tomam banho pela manhã, não vão colocar essa, né? Ligar o chuveiro elétrico, acender a luz da cozinha. À tarde, ligar a TV ou rádio, colocar o celular para carregar. À noite, acender as luzes, ligar o computador, tá bom? São opções aí que a prof deu. Número 3. A professora de ciências fez o seguinte experimento. Esfregou um balão de festa no cabelo da Raquel. Lembra, gente, que a gente falou sobre isso também, que a prof até sugeriu que vocês fizessem essa experiência, né? Por que o cabelo dela ficou todo arrepiado, né? Sobre esse experimento, podemos afirmar que... Qual é a opção correta? O cabelo ficou arrepiado porque os fios estão com cargas elétricas iguais, tá? Número 4. Ao consertar um abajur que estava com o fio elétrico rompido, João resolveu substituir o fio por um de borracha. Tem um erro na solução proposta por João. Escreva o erro nas linhas abaixo e ajude João propondo uma solução correta para o conserto do abajur. Então tá aqui, gente, o erro está no material do fio utilizado, pois a borracha é um mau condutor de eletricidade. Então aí está o erro, né? Uma solução correta seria usar um fio de metal, como o cobre, que é um bom condutor de eletricidade. Beleza, gente? Então, vamos para o nosso conteúdo do dia. Propriedades da água. As propriedades da água são essenciais para as funções que ela exerce no corpo dos seres vivos e no ambiente. Vamos conhecê-las melhor? A água pura não tem cor, né? Então, nós já estudamos isso lá no 3º ano, né? Acho que até no 2º ano aí os professores já devem ter passado essa informação, vocês já devem ter estudado isso. Então, não tem cor, incolor, não tem cheiro, inodora e nem gosto, insípida, tá? Uma das principais características que faz com que a água seja essencial para os seres vivos e o ambiente é o fato de ser um ótimo solvente. Isso quer dizer que a água tem capacidade de dissolver, né, gente? De desfazer ali, né, alguma substância, né, diluir várias substâncias chamadas de soluto, tá? Por exemplo, se você adicionar uma colher de açúcar em um copo com água e mexer um pouco, perceberá que o açúcar se dissolve completamente na água. O mesmo acontece com o sal, a gelatina e outras aí, infinidades de substâncias. A propriedade da água de dissolver gases, sais e outras substâncias chama-se dissolução, tá bom? Dissolver, dissolução. Essa característica da água permite que os nutrientes importantes sejam dissolvidos no sangue, que é constituído em sua maior parte por água, né? Também possibilita que os oceanos abriguem seres vivos, pois existem muitos elementos dissolvidos na água chamados de sais, né? Então, ali, gente, eu vou olhar aqui no livro, porque a prof colocou a página toda ali, e a prof não consegue ler da imagem, tá? Mas alguns seres vivos transformam os sais dissolvidos na água do oceano em conchas, como esse molusco da foto, né? Que vocês estão vendo ali, ó, tá? Na página 16. Então, essa capacidade, né, essa propriedade de dissolução é muito benéfica para nós seres vivos, né? A água tem capacidade de dissolver tantas substâncias que é considerado um solvente universal. No entanto, existem substâncias chamadas de insolúveis, que não se dissolvem completamente na água. Então, vamos observar aqui, ó, essa mistura aqui ao lado, ó. Repare que além de não se misturarem completamente com a água, a areia se deposita no fundo do copo, ó. Areia aqui, tá vendo? E o óleo se mantém na superfície. Você já pensou por que alguns objetos flutuam e outros afundam na água? Vamos ver agora, tá? Da página 17. A madeira, por exemplo, sempre flutua. Objetos cheios de ar também.
Isso ocorre em razão da densidade da água, ou seja, materiais menos densos, né? A densidade é essa propriedade aí que relaciona, deixa eu ler aqui, porque ficou muito pequenininho, relaciona a massa de determinado material ao volume ocupado por ele, tá? Então, a densidade da água, ou seja, materiais menos densos tendem a flutuar. Então, quanto menos denso, mais a probabilidade de flutuar na água. É por isso que as bolas são feitas de materiais leves e que flutuam com facilidade, né? Não é um material muito denso, né? Não é um material que ocupe muito aí essa questão do volume. Ali, a gente vê aquele garoto, né? Fazendo inveja pra gente ali naquela piscina, com aquele solzinho gostoso, né? Então, a bola é feita de material leve, preenchida de ar para flutuar. Já a âncora, ali ao lado, ó, precisa ser feita de um material pesado, bem mais denso que a água, para afundar e prender o navio, porque é essa a função dela, né? Empuxo e tensão superficial. Você já percebeu que quando está na água, parece que seu corpo fica mais leve? A gente já percebeu isso, né, gente? Principalmente quando a gente faz esse movimento de boiar na água, você percebe isso. Na água existe uma força chamada de empuxo, que age no sentido contrário ao peso da pessoa ou objeto. Por exemplo, se colocarmos uma bolinha de massa de modelar em um recipiente com água, ela vai afundar. Agora, se a gente fizer um pequeno barco com a massa de modelar, ela vai flutuar. Isso acontece porque a massa de modelar em formato de barco desloca mais água que a bolinha feita com a mesma quantidade de massa. Viu que interessante, né, gente? Isso aqui é um experimento que vocês poderiam fazer em casa, né? Quem tem massinha, né? Para confirmar aí essa sessão nossa aí do Saiba Mais. Que é muito interessante, então dependendo aí, porque o formato do barco, né, formato de barco, ele vai deslocar mais água do que a bolinha, que é feita aí com a mesma quantidade de massinha. No caso da bolinha, o peso está concentrado e o empuxo é menor que o peso, tá? No entanto, quando o formato muda para barco, ó, aqui ele tá fazendo, ó, tá vendo? Então aqui, ó, no caso da bolinha, o peso está concentrado, certo? E o empuxo é menor que o peso. Então, o empuxo não vai conseguir fazer com que ele flutue ali, né? Com que ele boie. No entanto, quando o formato muda para barco, ó, o empuxo fica maior que o peso e a massa de modelar flutua, ó. Tá vendo? O empuxo fica maior que o peso. É por isso que os pesados barcos de aço conseguem flutuar na água, né? Tá aí, então, essa questão dos barcos, né? Essa questão do formato, onde ele vai conseguir aí que o empuxo fique maior que o peso, por isso ele flutua. A tensão superficial é a característica que faz a superfície da água funcionar como uma película elástica. Objetos leves ou pequenos seres vivos não rompem essa película. Assim, a água é capaz de sustentar algo leve e seco, como um inseto ou uma agulha, mesmo que seja mais denso que a água. Olha só, gente. Então, ali a gente vê um inseto, ó, sustentado nessa superfície de um lago por essa tensão superficial da água, como se fosse uma película elástica. Então, você vai ver alguns mosquitinhos, né? Aqueles insetos bem pequenininhos, que eles conseguem aí ficar na água sem afundar, tá bom? Atividades. Então, olha lá, gente, vocês vão fazer atividades aí, como a prof falou, até a página 20, tá? Leia a tirinha de Armandinho e as afirmativas sobre as propriedades da água a seguir. Marque V para verdadeiro e F para falso. Bem, tem um gosto diferente. É minha água com sabor, disse o Armandinho. Água sem gosto não tem graça, vai ser um sucesso de mercado. E qual sabor é esse? Sabor sapo. Aí vocês vão analisar as questões aqui e marcar V para verdadeiro e F para falso, tá bom? Continuando na 19. Enquanto folheavam o jornal, Mateus e Pedro viram a foto de um acidente no qual muito óleo foi derramado no mar e começaram a conversar. Leia uma parte do diálogo entre eles. Mateus, esse óleo todo deve ter ido lá para o fundo do mar. Não, Pedro, o óleo fica na superfície. Pois é que a água, e por isso, aí vocês vão completar, né? Depois de tudo isso que a gente viu na aula de hoje, ficou facinho, né?
Vocês vão assinalar a alternativa que completa corretamente os espaços da fala de Mateus. Pois é mais denso que a água, por isso afunda? Pois é menos denso que a água, por isso afunda? Pois é mais denso que a água, por isso flutua? Ou pois é menos denso que a água e por isso flutua? Tá bom? E aqui nós temos aí um resumo na sessão Agora Eu Sei do que nós vimos até agora, tá? O magnetismo, né, onde estuda os fenômenos magnéticos que podem estar aí presentes no nosso dia a dia. Os ímãs são capazes de atrair ou repelir outros ímãs. Os ímãs atraem objetos que contêm alguns tipos de metais, né, como o ferro e o aço. A força de atração dos ímãs é maior nos polos. O campo magnético é a região em volta de um ímã onde é possível perceber sua atração. E a eletricidade estuda os fenômenos elétricos de passagem ou transferência de cargas elétricas. A energia elétrica permite o funcionamento de diversos aparelhos que há em nossas casas e pode vir de diferentes fontes, como a gente viu, né? As propriedades da água são essenciais para as funções que ela exerce no corpo dos seres vivos e no ambiente. E a água é um ótimo solvente, né? Considerado um solvente universal, como a prof já falou, porque tem a capacidade de dissolver diversas outras substâncias. Convivemos diariamente com muitos fenômenos magnéticos e elétricos. Isso a gente pode perceber aí com os nossos exercícios, né? Também estão presentes em nosso dia a dia os fenômenos relacionados às propriedades da água. Observe a ilustração e liste os fenômenos que conseguir relacionar com o conteúdo estudado nesse capítulo. Então, aqui, gente, vocês podem listar nessa página mesmo, tá bom? E daí vocês vão listando ali quais são os fenômenos que vocês conseguem relacionar com o conteúdo estudado nesse capítulo, né? Com os fenômenos relacionados às propriedades da água. Será que a gente consegue observar ali? Eu já estou observando, tá bom? E é isso, galerinha. Tranquilex, né? Espero que vocês estejam aí, ó, com as atividades todas em dia. Tá bom? E bora começar as campanhas aí, ó. Pedir votação, porque a partir da hora que os vídeos de vocês estiverem no Facebook, a prof já vai abrir lá a votação, tá bom? Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa segunda aula do Quartou, que é a aula que vocês mais adoram. Matemática! Tá bom, galerinha? Beijo, beijo e tchau!